Um cavalo paralisado estava prestes a ser sacrificado até que uma menina de 6 anos descobriu algo. Pain Valley era um lugar de paisagens vastas e inexploradas, com suas colinas douradas e um céu que parecia sempre prometendo algo grandioso. No centro desse pedaço de terra encantado, havia um estábulo que ecoava com as memórias de lutas passadas e vitórias conquistadas. Spirit, um garanhão com uma pelagem de cobre que brilhava ao sol da manhã, era uma lenda ali. Ele não era apenas um cavalo, mas o símbolo do talento, da força e da esperança do estábulo. Seu nome era conhecido em todos os recantos da região, e suas corridas sempre deixavam os espectadores sem fôlego. Mas tudo isso mudou em uma manhã traiçoeira. Durante um treino, Spirit sofreu uma queda inesperada. O impacto foi severo, causando danos irreparáveis à sua coluna. Em questão de horas, o cavalo imponente estava agora imobilizado, incapaz de mover suas patas traseiras, uma condição que os médicos disseram ser irreversível. Os veterinários, com olhares tristes e pesarosos, informaram ao dono do estábulo, Jorge, que não havia mais nada a ser feito. Spirit estava condenado a viver em dor, sem chance de recuperação. E, em um mundo cruel, onde o tempo e a economia não se permitem longos períodos de sofrimento, a única opção parecia ser o sacrifício. Jorge, com o coração partido, não sabia como olhar para o cavalo que sempre foi sua maior esperança, agora caído e impotente. A ideia de ter que sacrificá-lo parecia uma sentença de morte não apenas para Spirit, mas também para todos que acreditavam na sua grandiosidade. Foi nesse momento de total desespero que Dulce, uma menina de apenas 6 anos, entrou na história. Ela era apenas uma criança, mas tinha uma conexão especial com Spirit, algo que ninguém mais conseguia entender completamente. Desde muito pequena, Dulce era fascinada por cavalos. Ela passava horas no estábulo, observando Spirit com olhos brilhantes, tentando entender os movimentos graciosos e poderosos que ele fazia. Para Dulce, Spirit não era apenas um animal. Ele era sua inspiração, seu amigo e um símbolo de tudo o que ela acreditava ser possível. Ver Spirit deitado, com os olhos opacos e as patas sem vida, partiu seu coração. Mas, ao contrário dos adultos que já haviam se resignado ao inevitável, Dulce não conseguia aceitar que seu amigo estivesse prestes a ser sacrificado. Ela sabia que havia algo mais a ser feito, algo que ninguém mais havia descoberto. Dulce não era como as outras crianças. Enquanto seus amigos brincavam em outros lugares, ela preferia passar o tempo no estábulo, observando os cavalos. Não era apenas a beleza dos animais que a atraía, mas a força silenciosa que eles exalavam. Spirit, em particular, sempre foi seu favorito. Desde o primeiro momento em que o viu, Dulce sentiu uma conexão inexplicável. Ele tinha algo em seus olhos, algo que transmitia coragem e confiança. Para ela, Spirit não era apenas um cavalo. Ele era um símbolo da grandeza e da liberdade. Mas agora, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. Ela estava diante de Spirit, o cavalo que admirava tanto, vendo-o caído e imóvel. Ela olhava para suas patas traseiras, que antes eram rápidas como o vento, agora sem movimento algum. O silêncio pesado que tomava conta do estábulo era quase opressor. As vozes dos adultos se misturavam em murmúrios de resignação, comentando sobre o inevitável, o sacrifício. Os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer, que a lesão era irreversível. Jorge, o dono do estábulo, já começava a tomar as providências para o fim. Ele se sentia perdido, como se tivesse perdido algo muito mais precioso do que um simples cavalo. Spirit era sua maior esperança, e agora essa esperança estava prestes a desaparecer. Mas Dulce não podia aceitar aquilo. Ela olhava para Spirit e sentia que havia algo mais, algo que ninguém mais estava vendo. Não era possível que um animal tão forte, que já havia superado tantas dificuldades, simplesmente desmoronasse diante de um acidente. Spirit ainda estava ali, lutando de uma maneira silenciosa, e Dulce sentia isso em cada respiração do cavalo. Ela sabia que havia algo que ninguém mais tinha tentado, uma solução
que os adultos não estavam dispostos a buscar. A dor de ver o sofrimento de Spirit se misturava com sua determinação. A menina sabia que não poderia deixar aquilo acontecer. Naquela noite, enquanto os outros saíam do estábulo, deixando Spirit para trás, Dulce se aproximou dele com a cabeça cheia de ideias. Ela não entendia muito sobre medicina veterinária ou tratamentos para lesões, mas havia algo em seu coração que dizia que Spirit ainda tinha uma chance. Ela tocou suavemente a cabeça do cavalo, como sempre fazia quando ele estava bem, e sussurrou: "Eu sei que você ainda quer lutar, não é? Não vou deixar você sozinho." Foi então que uma ideia, simples mas poderosa, começou a se formar em sua mente. Dulce lembrou-se das histórias que sua mãe contava sobre como os médicos ajudavam as pessoas a se recuperarem de lesões graves com equipamentos especiais. Ela pensou nos fisioterapeutas que usavam aparelhos para sustentar as pessoas enquanto elas reaprendiam a andar. Se isso funcionava com seres humanos, por que não funcionaria com cavalos? Nos dias que se seguiram, Dulce começou a investigar. Ela pesquisava tudo o que podia sobre tratamentos para lesões de cavalos, lia livros e falava com pessoas que podiam saber algo, mesmo que não soubessem do que se tratava. Durante um de seus passeios no vilarejo, Dulce encontrou um engenheiro que falava sobre aparelhos biomecânicos e seu coração acelerou. Ela sabia que isso poderia ser a chave para salvar Spirit. Com seu plano em mente, ela procurou sua tia Estefânia, que trabalhava como enfermeira, para ajudá-la a desenvolver o projeto. Embora Estefânia fosse uma mulher prática e realista, ela não conseguiu resistir ao olhar de fé nos olhos de Dulce. Sabia que, no fundo, sua sobrinha tinha algo em mente que poderia funcionar, mesmo que fosse algo aparentemente impossível. Juntas, começaram a desenhar o que seria o primeiro protótipo de um suporte especial para Spirit. Enquanto isso, Jorge, o dono do estábulo, continuava a observar a situação com ceticismo. A ideia de um suporte para um cavalo paralisado parecia absurda. Mas algo no olhar de Dulce o fez hesitar. Ele se viu diante de uma escolha difícil: seguir com o que os médicos recomendavam ou dar uma chance ao plano improvável de uma garotinha. Ele sabia que, se não tentasse, teria que viver com o peso de uma escolha irreversível. Por mais difícil que fosse, ele decidiu permitir que Dulce seguisse com sua ideia. Ela tinha sua esperança. E talvez, apenas talvez, fosse isso que Spirit precisasse. Dulce sabia que o tempo estava contra ela. Cada dia sem progresso fazia a situação de Spirit se tornar mais desesperadora. Ela começava a perceber os sinais sutis de que o cavalo estava se entregando à dor, perdendo a vontade de lutar. Mas para Dulce, essa não era a realidade. Ela acreditava que ainda havia uma chance. E era com essa crença que ela continuava, mesmo diante da incerteza, lutando contra as vozes que diziam que aquilo era impossível. Ela não iria desistir. Não enquanto Spirit ainda estivesse ali, respirando, esperando para lutar. À medida que o projeto de Dulce tomava forma, ela começou a contar com a ajuda de alguns aliados inesperados. Sua tia Estefânia, embora cética, acreditava que sua sobrinha merecia tentar. No entanto, ela sabia que o desafio seria imenso e o tempo estava se esgotando para Spirit. Mesmo com a boa vontade da tia, Dulce precisava de mais do que simples apoio emocional. Ela precisava de recursos, conhecimentos técnicos e, acima de tudo, alguém que realmente acreditasse que o impossível poderia se tornar possível. Foi quando Estefânia sugeriu que procurassem um especialista. A ideia parecia arriscada, mas ela sabia que Dulce precisava de alguém com experiência. Foi então que elas procuraram por um engenheiro local, Pedro, que tinha alguma experiência com dispositivos médicos e equipamentos de reabilitação. Ao princípio, Pedro estava cético, mas quando Dulce o levou até o estábulo e o apresentou a Spirit, sua postura mudou. A visão de um cavalo tão imponente, agora caído e incapaz de se mover, tocou algo profundo dentro dele. Ele havia visto muitas coisas em sua carreira, mas nunca um projeto tão ousado vindo de uma criança tão pequena. O brilho nos olhos de Dulce e a sinceridade em sua voz foram contagiantes. Pedro decidiu ajudá-la,
oferecendo seu conhecimento sobre engenharia biomecânica. No entanto, ele alertou Dulce e Estefânia que o projeto seria difícil e demoraria mais tempo do que ela imaginava. Não havia garantias de sucesso e os riscos eram elevados. A equipe agora estava formada. Dulce, com sua fé inabalável e espírito aventureiro. Estefânia, a praticante que tentava manter os pés no chão, mas que não podia deixar de se impressionar com a determinação da sobrinha. E Pedro, o engenheiro que via naquele projeto a chance de testar seus próprios limites. Juntos, começaram a trabalhar no protótipo de suporte que poderia ajudar Spirit a se levantar. Dulce passava noites em claro desenhando os esboços de como o dispositivo funcionaria, tentando imaginar cada detalhe para garantir que ele fosse seguro e eficaz. Estefânia e Pedro ajudavam a transformar esses desenhos em planos mais concretos, apesar das dificuldades que enfrentavam com os recursos limitados e o pouco tempo disponível. Enquanto o projeto tomava forma, Spirit continuava sua luta silenciosa. Ele parecia cada vez mais fraco, seus olhos opacos refletindo a dor e o cansaço. Os outros cavalos do estábulo, que antes correndo juntos com ele, agora passavam por sua baia, olhando-o com um certo distanciamento, como se sentissem que sua grandeza estava se perdendo. Jorge, o dono do estábulo, estava constantemente dividido entre o dever e a emoção. Ele se pegava observando Spirit com um misto de tristeza e raiva. Raiva de si mesmo por ter permitido que aquilo acontecesse, e tristeza por saber que ele poderia ter perdido o cavalo mais especial que já teve. No entanto, algo no rosto de Dulce o fazia hesitar. Ele começava a se perguntar se havia algo que não estava vendo, algo que ele deveria tentar antes de tomar uma decisão final. Enquanto a tensão aumentava, a pequena comunidade ao redor do estábulo começou a perceber o que estava acontecendo. Alguns passavam apenas para observar, outros traziam palavras de encorajamento e alguns, como os outros tratadores, estavam incrédulos. Eles viam a situação de Spirit como um fim inevitável. Para eles, era apenas uma questão de tempo. A história de um cavalo paralisado era familiar demais para que qualquer um acreditasse em um desfecho feliz. Mesmo assim, o som dos martelos e ferramentas começava a preencher o ar conforme a equipe de Dulce trabalhava incansavelmente para montar o protótipo. O projeto parecia uma loucura, mas a menina estava tão comprometida que sua energia parecia mover aqueles ao seu redor. Mas o maior obstáculo de Dulce não vinha de fora. Era a dúvida silenciosa que ela sentia em seu próprio peito. Ela sabia que, por mais que a ideia fosse promissora, havia uma chance muito real de falhar. Ela tinha medo de que, se o dispositivo não funcionasse, não restaria nada para Spirit. O cavalo que ela tanto admirava poderia, em breve, não estar mais ali. Sua vida parecia depender de um fio tão delicado que, por mais que tentasse, não conseguia imaginar o que aconteceria se ela falhasse. No entanto, cada vez que ela via, os olhos de Spirit ainda cheios de uma chama de vida, sua determinação crescia. Ela não podia deixar que ele se rendesse, nem que ele fosse abandonado. Dulce começou a fazer uma pergunta silenciosa para si mesma, algo que ninguém mais se atrevia a questionar. E se ele ainda quiser lutar? E se ele puder andar de novo? Era isso o que a movia. Era essa esperança inquebrantável que a fazia continuar. Mesmo quando os outros duvidavam, Dulce acreditava. E agora, com a ajuda de sua tia Estefânia e do engenheiro Pedro, ela estava prestes a dar o primeiro passo em direção àquilo que poderia ser o milagre que todos estavam esperando. Ou talvez, o maior fracasso de todos os tempos. A tensão no estábulo estava prestes a alcançar seu ponto máximo. O protótipo estava quase pronto, e para Dulce, o tempo estava se esgotando. Mas a menina de 6 anos não desistiria. Não enquanto tivesse uma chance de salvar seu amigo. Enquanto o projeto de Dulce ganhava vida, a atmosfera ao redor do estábulo se tornava mais tensa a cada dia. O dispositivo que poderia salvar Spirit estava se aproximando da fase de teste, mas apesar de todas as esperanças depositadas, ainda havia muitos desafios pela frente. Os problemas eram muitos, e à medida que o tempo passava, a pressão aumentava.
Dulce sabia que a oportunidade para tentar salvar Spirit estava se esgotando e cada momento parecia mais decisivo. Se o suporte falhasse, o cavalo que ela amava poderia ser sacrificado sem mais chances de lutar. O protótipo, que inicialmente parecia uma ideia simples, revelou-se muito mais complexo do que o esperado. Pedro, o engenheiro, teve que realizar ajustes constantes no design para garantir que o dispositivo fosse seguro o suficiente para o peso e as necessidades de Spirit, além de ser confortável e funcional para o cavalo. A cada nova tentativa, surgiam falhas. O primeiro modelo, montado com pressa, não se ajustava corretamente ao corpo de Spirit. O segundo, embora um pouco melhor, não conseguia suportar o peso sem colocar pressão excessiva na coluna do cavalo. Era uma luta constante contra o tempo e os recursos limitados. Dulce, no entanto, nunca perdeu a esperança. Ela passava noites acordada, esboçando novas ideias e procurando soluções. Cada erro, em vez de a desencorajar, a impulsionava ainda mais. Enquanto isso, a situação de Spirit continuava a se agravar. O cavalo estava cada vez mais fraco. Seu corpo, que antes era forte e vibrante, parecia agora um reflexo da luta constante pela sobrevivência. Seus olhos, que um dia brilharam com determinação, agora estavam opacos, como se ele estivesse se entregando à dor e à perda. Dulce sentia um nó apertado no coração cada vez que olhava para ele, mas sua determinação não vacilava. A cada dia, ela continuava a visitá-lo, sussurrando palavras de encorajamento, esperando que ele ainda tivesse algo a mais a oferecer. Ela sentia que Spirit não estava pronto para desistir, e ela se recusava a deixá-lo ir sem tentar o impossível. Jorge, o dono do estábulo, observava tudo com um misto de ceticismo e tristeza. A princípio, ele acreditava que o projeto de Dulce era apenas uma ilusão. Uma criança tão jovem, com suas ideias e sonhos, tentando salvar o cavalo que ele próprio já havia aceitado perder. No entanto, à medida que os dias passavam, algo começou a mudar em Jorge. Ele observava a dedicação incansável de Dulce, sua fé inabalável em algo que parecia impossível. Ele via o amor que ela tinha por Spirit e começou a se perguntar se havia algo que ele não estava vendo. A dor de ter perdido seu cavalo para sempre se misturava com a esperança renovada que ele via no rosto de Dulce. Jorge se perguntava, e se ela estiver certa? E se realmente houver uma chance? O dilema de Jorge tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Em sua mente, ele começava a ponderar as opções. Por um lado, estava o desejo de fazer o que os médicos haviam recomendado, aceitar a perda e permitir que Spirit fosse sacrificado. Por outro lado, estava a menina, com sua determinação e coragem, desafiando todas as probabilidades e buscando uma última chance de salvar o cavalo. No fundo, Jorge sabia que se não tentasse, teria que viver com a culpa de não ter feito o suficiente. Mas se tentasse e falhasse, a dor de perder Spirit poderia se tornar insuportável. O dilema de Jorge não era o único obstáculo. A pressão dos outros tratadores e funcionários do estábulo também se tornava um peso crescente. Muitos começaram a se afastar de Spirit, incapazes de lidar com o sofrimento que ele estava passando. Alguns tentavam não olhar para ele como se a simples visão do cavalo caído fosse um lembrete constante da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. As vozes de ceticismo cresciam, tornando-se mais altas à medida que o tempo avançava. Não vai funcionar, diziam alguns. Não há o que fazer, é tarde demais. Cada palavra, cada olhar de dúvida, parecia pesar no coração de Dulce, mas ela se recusava a ouvir. A menina sabia que estava fazendo a coisa certa, mesmo quando o mundo ao seu redor tentava convencê-la do contrário. Enquanto o projeto estava longe de ser perfeito, o protótipo que Pedro e Estefânia haviam montado começava a apresentar alguns sinais de sucesso. O equipamento não estava mais tão desajustado e, pela primeira vez, Spirit parecia um pouco mais confortável ao usá-lo. Ele se levantava um pouco mais, suas pernas começavam a responder com mais confiança. Mas ainda era um longo caminho a percorrer. O cavalo estava se esforçando, mas a recuperação estava longe de ser garantida.
Foi nesse momento que a dúvida mais profunda começou a assombrar Dulce. E se ela estivesse fazendo tudo errado? E se, ao tentar salvar Spirit, ela estivesse apenas prolongando o sofrimento dele? As noites em que ela ficava acordada, olhando para o céu estrelado e pensando em sua decisão, começaram a pesar. Mas havia algo, uma voz interior que a mantinha firme. Ela não podia desistir agora, não enquanto Spirit estivesse lutando, mesmo que fosse de maneira silenciosa. O mistério do que realmente poderia salvar Spirit ainda pairava no ar. As perguntas ainda não tinham respostas, e o medo do fracasso estava sempre presente. Mas uma coisa era certa: Dulce e Spirit não estavam prontos para desistir. Eles iriam continuar lutando, um passo de cada vez. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de emoções e esforços. O protótipo de suporte, ainda em fase de testes, começou a mostrar sinais de sucesso, mas a cada pequeno avanço surgiam novos desafios. A transformação que Dulce precisava não era apenas sobre o cavalo, mas sobre ela mesma. Ela havia começado essa jornada com a crença de que a fé e a esperança seriam suficientes para salvar Spirit, mas logo se deu conta de que salvar um ser vivo envolvia mais do que apenas acreditar. Ela precisava de paciência, resiliência e, principalmente, da habilidade de lidar com o medo que crescia dentro dela a cada dia. Spirit, por sua vez, estava reagindo ao dispositivo com uma determinação própria. Embora não conseguisse ficar de pé por mais de alguns segundos, cada movimento de suas patas era um sinal de que ele não estava completamente vencido. Cada tentativa de se levantar, mesmo que fosse seguida de queda, parecia mais forte, mais confiante. Dulce observava o cavalo com olhos fixos, quase como se sentisse sua dor e sua luta de maneira visceral. Ela sabia que Spirit ainda não estava totalmente recuperado, mas o simples fato de ele tentar era uma vitória. Não havia mais dúvida em seu coração. Spirit estava lutando, e isso bastava. No entanto, o caminho estava longe de ser fácil. À medida que o tempo passava, Dulce se viu desafiada de maneiras que nunca havia imaginado. Ela começava a questionar sua própria confiança. Em suas primeiras semanas de tentativa, ela acreditava que o amor e a dedicação poderiam fazer o impossível acontecer. Agora, ela sabia que o mundo real não era tão simples. O protótipo, embora eficaz, precisava de ajustes contínuos. Além disso, os médicos e veterinários começaram a expressar suas preocupações, embora ninguém fosse realmente otimista sobre as chances de recuperação de Spirit. O peso das palavras dos especialistas fazia Dulce duvidar, mas ela se recusava a ceder. Cada vez que ela via o cavalo tentar mais uma vez, sua fé renovava. Ela não podia se permitir desistir, não enquanto ele ainda estivesse se esforçando. Dulce começou a perceber o impacto da pressão sobre ela. Enquanto o protótipo melhorava gradualmente, o tempo começava a pressionar. As semanas passavam e os outros tratadores, que antes haviam ficado longe de Spirit, começaram a voltar ao estábulo, alguns com esperanças renovadas e outros com dúvidas ainda mais profundas. Para eles, a transformação de Spirit ainda parecia um milagre improvável. Mas Dulce não se importava com os céticos. Ela estava mais focada no que podia fazer do que no que os outros achavam. Sua jornada estava mudando-a de uma criança cheia de sonhos para uma jovem determinada a enfrentar a dura realidade de seus próprios limites e medos. Ela começou a mudar de dentro para fora, quando começou a trabalhar no projeto de reabilitação de Spirit. Sua esperança era pura e simples: salvar seu amigo. Mas agora, ela sabia que sua própria jornada de transformação também estava em jogo. As falhas e os erros não a enfraqueciam, mas a tornavam mais forte. Cada pequeno fracasso era uma lição que a aproximava mais da solução, mesmo que o caminho fosse longo. Ela não mais via o falhar como uma derrota, mas como uma oportunidade de aprender algo novo. Estefânia, que havia sido cética no início, começava a ver as coisas de uma nova perspectiva. Ela se via impressionada com a capacidade de Dulce de seguir em frente, sem nunca perder a esperança. A tia sabia que a garotinha estava se tornando muito mais do que apenas uma criança tentando salvar um cavalo.
Dulce estava se tornando uma jovem mulher, capaz de lidar com as dificuldades da vida e com os próprios medos. Embora sua transformação fosse sutil, era visível para todos ao seu redor. E então, o grande momento chegou. Spirit começou a levantar-se com mais confiança. Seus passos ainda eram hesitantes, mas a força que ele demonstrava ao tentar de novo e de novo era mais do que qualquer um poderia esperar. Dulce, com o coração batendo forte em seu peito, sabia que o dispositivo estava começando a funcionar. Mas, mais importante do que isso, ela sentiu que Spirit estava respondendo à sua fé. Ele estava lutando, porque ele sabia que ela nunca desistiria dele. Essa percepção foi um ponto de virada. Dulce entendeu de forma profunda que a verdadeira mudança não acontecia apenas no corpo de Spirit. Ela também estava acontecendo dentro dela mesma. Vocês acham dessa história incrível sobre a conexão única entre um cavalo e seu dono? Uma narrativa de lealdade e vínculo que vai além de qualquer explicação lógica. Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. E se essa história tocou seu coração, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos emocionantes e inspiradores. Até breve!